Pessoal, retornando então no nosso tema sobre prisão, nós terminamos falando dessa questão aqui, né? E nós paramos aqui, né? Só voltando, o tempo de prisão cautelar relativo ao processo por delito de extorsão poderá ser descontado do tempo de pena imposta relativo ao processo por delito de roubo? Sim, sim, tá? Esta é a resposta correta, e aí nós falamos que está incorreta porque os tribunais superiores já pacificaram o entendimento no sentido de que é possível, sim, detração em processos distintos, desde que a prisão cautelar seja anterior, não, desde que seja posterior ao crime pelo qual a pessoa foi condenada, para não cair naquela situação de o sujeito gerar um saldo para o futuro. E nós falamos então que agora estudaremos a prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Senhores, já indo direto para o conceito de prisão em flagrante, né? Conceito de prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? Resumidamente, eu falo para você o seguinte, que a prisão em flagrante é aquela prisão que ocorre quando o sujeito for capturado, quando ele for pego praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la, quando ele for perseguido logo após a prática do fato pela vítima, por terceiro ou pela polícia, tá certo? Quando ele for encontrado logo depois com a arma do crime, instrumentos, objetos ou papéis que façam presumir se ele é o autor do fato, tá certo? A prisão em flagrante, então, ela, o seu conceito, vai concentrar ou vai decorrer da situação de flagrante. Porque olha só, o que é uma prisão em flagrante? É aquela que ocorre quando o sujeito estiver praticando a infração penal. Ele deu início ao crime, né? Não conseguiu consumar o crime, ele foi preso aqui, no meio do crime, no itinerário do crime, no intercrime. Eu estou tomando o seu celular, alguém grita, pega ladrão, me prende aqui, ó. Eu não consegui tomar o seu celular, mas eu dei início à execução de um crime. Deu início à execução de um crime, já é possível a prisão em flagrante. Agora, eu estou planejando para pegar o seu celular, tá certo? Eu estou de olho em você ali, ó. Todo mundo está vendo que eu já estou te pescando, tá certo? Todo mundo está... Eu, inclusive, já falei para o colega que vou pegar. Olha, eu estou nesta fase aqui, ó. A fase anterior ao início do crime não caracteriza flagrante, não é isso? Porque eu estou apenas na cogitação, ou eu estou apenas na preparação. Ora, salvo naquelas raras hipóteses em que a preparação caracteriza já um crime autônomo, no caso a associação criminosa, por exemplo, fora essas hipóteses, não se pune a cogitação, não se pune a preparação. Logo, se eu estou com a escada, né, subindo o seu muro para pular, para dar início a um furto, não tem crime. Então a prisão em flagrante ocorre quando o sujeito for capturado praticando a infração penal. Ou seja, ainda que ele não tenha consumado o crime, mas ele está num crime tentado. Ou então quando ele acabar de praticar, aqui o sujeito iniciou o crime, terminou, ou seja, ele consumou o crime, mas foi preso no local do crime. Eu consegui tomar o seu celular, mas não consegui sair aqui da escola, tá certo? Eu fui preso no local. Flagrante, tá certo? Tá dentro do conceito. Ora, ou então o sujeito, ele sofre uma perseguição, ele é perseguido. E nós estudaremos os detalhes sobre a perseguição, porque tem que ser logo após, tem que ser uma perseguição ininterrupta, né? Ele é perseguido por quem? Ou pela vítima, ou por qualquer do povo, ou pela polícia. Na maioria das vezes é a vítima que vai seguindo a pessoa e passando a informação para a polícia, tá valendo, é uma perseguição. Ou é um terceiro, porque a vítima sequer ficou ali tremendo no local, mas ali os transeuntes conseguiram correr atrás da vítima, do suspeito, tá certo? Do autor do fato, está em flagrante. O sujeito, ele é encontrado logo depois, está dentro do conceito, ele é encontrado desde... Ora, se ele é encontrado com o quê? Ele é encontrado com a arma do crime, ele é encontrado com o instrumento do crime, ele é encontrado com o objeto do crime, ele é encontrado com qualquer papel, ou seja, um corpo de delito, que façam presumir ser ele o autor do fato. Por exemplo,
Eu não fui preso quando estava praticando a infração penal, não fui preso no local assim que eu consumei, não fui perseguido, mas eu fui encontrado com a moto roubada, que acabou de ser roubada. Eu caí numa blitz, né? A blitz não foi montado para me prender, portanto não é uma perseguição, mas quando eu estou lá na blitz, o policial chegou, começou a me entrevistar, cadê o documento dessa moto e tal? Chega alguém correndo à vítima, ó, essa moto é minha, acabaram de furtar ali. Ora, senhores, ainda que eu não seja o autor do fato, o policial pode até perguntar, você reconhece o Marciano como autor do fato? Ah, não reconheço não, me parece que não é ele. Dane-se, e eu estava com o objeto do crime logo após a prática do roubo, logo após a prática da infração penal. Vou ser preso em flagrante. Vou ser preso em flagrante porque presume-se que eu seja o autor daquele fato. Se lá na frente eu vou demonstrar que realmente aquela moto eu achei abandonada, ou sei lá, ou alguém me emprestou, aí é problema meu. Aí eu inverte-se o ônus da prova. Portanto, senhores, está aqui o conceito de prisão em flagrante. Lógico que eu retornarei a esses detalhes quando falarmos das espécies de flagrante. Tá bom? Professor, considerando o conceito da prisão em flagrante, já posso concluir, evidentemente, que a prisão em flagrante dispensa a ordem judicial. Muito bem, porque basta que ele esteja numa dessas situações. Praticando a infração penal, acabou de praticá-la, é perseguido logo após, de forma ininterrupta, ou é encontrado com a arma do crime, objetos, instrumentos ou papéis. O sujeito foi encontrado com a moto furtada, o sujeito foi encontrado com a roupa suja de sangue, o sujeito foi encontrado com o pé de cabra utilizado para estourar a porta do carro, tá certo? Essa, então, o conceito de prisão em flagrante que dispensa a ordem judicial, tá bom? Sujeitos da prisão, ou seja, quem pode prender, quem deve prender e quem pode ser preso. Daí nós temos a categoria do sujeito ativo e do sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que faz a prisão, é aquele que dá a voz de prisão. Você está preso em flagrante, Marcelo. Você dá a voz para mim, você é o sujeito ativo. E eu sou o sujeito passivo da prisão em flagrante, tranquilo. Tá? Está lá no artigo 301 do CPP. O que interessa para nós é a classificação desse sujeito ativo. A classificação, quem tem o dever e quem tem a faculdade. Muito bem. Daí classifica-se o sujeito ativo, aquele que prende, em sujeito ativo obrigatório. Quem é o sujeito ativo obrigatório? O policial. Ou seja, as autoridades policiais ou seus agentes. De modo geral, eu vou dizer o seguinte: o policial, né, as autoridades policiais ou seus agentes têm o dever de prender. Olha o verbo aqui, ó. Dever de prender em flagrante. Você é policial. Não interessa se você está de folga. Você é policial. Você tem porte de arma, inclusive de folga, não tem? Você se depara com uma situação de flagrante. Você pode, tô nem aí, não é comigo, não estou de serviço, não. Você tem o dever de prender em flagrante. É evidente que esse dever tem que estar conjugado com a possibilidade, né, pessoal? O cara chega lá com um fuzil, você está com sua ponto .40, numa disparidade de força. Tudo bem que isso é o teu dever, mas você não tem possibilidade, porque você está em desproporcionalidade de força. Agora, estando na proporcionalidade, esse dever está conjugado com a possibilidade. Tá bom? Então, os policiais, eles têm o dever de prender. Daí surge, então, o sujeito ativo obrigatório, também chamado de sujeito ativo compulsório, tá? Sujeito ativo obrigatório ou compulsório. Prisão em flagrante obrigatória. Prisão em flagrante compulsória é aquela realizada por policial. Marciano, e se eu trocar policial e colocar aqui autoridade? Tá certo? Sujeito ativo obrigatório é a prisão em flagrante feito por autoridade. Negativo. Qualquer autoridade tem o dever de prender em flagrante? Não. Não. Você é juiz de direito. Você é promotor de justiça. Tá certo? Você está vendo um crime. Tá? Você está obrigado a prender? Não. Porque você não está inserido naquele
agente lá do artigo 301 do CPP, tá certo? Agora, o delegado de polícia, o policial militar, o policial civil, o policial federal, o PRF, o policial penal, que agora é policial, não é isso? Você tem o dever de prender, tá bom? Não é qualquer autoridade que caracteriza o sujeito ativo obrigatório, porque o CPP fala as autoridades policiais e seus agentes, tá bom? Agora, do outro lado, nós temos sujeito ativo facultativo. O sujeito ativo facultativo é o qualquer do povo, tá certo? É o dono do bar que tá lá e o cara chegou bagunçando, deu um tiro num cara lá, o dono do bar pode prender o sujeito em flagrante? Pode! Ah, então a palavra é pode. É pode, o verbo é o poder. Qualquer do povo poderá prender em flagrante. Ou seja, esse dono do bar que prendeu o sujeito em flagrante, ele não tinha o dever de prender, mas ele tinha a faculdade, a discricionariedade. Por isso que ele é o sujeito facultativo. Ele só tem o poder. Se ele prender esse sujeito e esse sujeito for absolvido, o dono do bar vai responder por cárcere privado? Não, porque ele, o dono do bar, estava, quando ele fez a prisão, no exercício regular de um direito, porque a lei dá esse direito a ele. Agora, você, policial, que prendeu um sujeito em flagrante, você praticou cárcere privado? Não, porque você está no estrito cumprimento do dever legal, porque é um dever seu prender em flagrante quem for encontrado praticando o crime numa daquelas hipóteses lá do conceito do flagrante, tá bom? Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e os agentes deverão prender em flagrante, tá bom? Sujeito passivo. Nós temos o sujeito ativo, quem dá a voz de prisão, obrigatório e facultativo, já limpamos. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Quem sofre a prisão. Tá certo? É o autor do delito. É aquele que foi encontrado numa situação de flagrância. Tá bom? Muito bem. Quem pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa que for encontrado numa das hipóteses de flagrante delito. Porque é isso que se extrai lá do artigo 301 do CPP. Vejamos. Qualquer do povo poderá. Olha aqui o sujeito ativo facultativo. Ó. Qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverão, olha aqui o sujeito ativo obrigatório, prender quem quer que seja, opa, olha aqui o sujeito passivo, quem quer que seja encontrado em flagrante delito, beleza? Sujeito passivo é aquele que foi encontrado em flagrante delito, sujeito passivo é aquele que foi encontrado em situação de flagrância, tá certo? Este é o objeto da prisão. Ele que sofre a prisão. Muito bem, tá bom? Prerrogativa quanto à prisão. Muito bem, professor. Eu já sei que o artigo 301, ele coloca ali, né, que qualquer um que foi encontrado em flagrante delito está sujeito à prisão em flagrante, sujeito passivo. Esta é uma regra absoluta? Não. Porque determinada autoridade não está sujeito à prisão em flagrante, ou está sujeito apenas quanto a alguns crimes, tá bom? Então, são essas exceções, essas prerrogativas que nós estudaremos agora. Quem não está sujeito à prisão em flagrante, ou se está sujeito, mas apenas de forma relativa, parcialmente, com algumas observações. Vamos lá, então? Diplomata. O diplomata estrangeiro que estiver a serviço do país dele aqui no Brasil não está sujeito à prisão em flagrante por qualquer tipo de crime. Ora, você que está me assistindo, você é um diplomata americano. Você está vinculado à embaixada aqui no Brasil, a embaixada americana aqui no Brasil. No final de semana, você está ali num bar, tomando uma cerveja, você resolve matar um cara. Você pode ser preso em flagrante? Não! Por quê? Porque você está a serviço do seu país, você não está de férias aqui, você está a serviço do seu país, tá bom? E você tem a proteção da Convenção de Viena,
que foi introduzido aqui no Brasil, ou seja, foi ratificado, o Brasil faz parte da Convenção de Viena, através do Decreto-Lei número 435 de 65. Então você, diplomata estrangeiro, que está a serviço do seu país, tem a proteção. Professor, e se eu estiver de férias? Eu estou de férias aqui no Brasil e pratiquei um crime. Aí você não tem a proteção, porque você não está a serviço do seu país, você está de férias, tá bom? E o diplomata brasileiro, professor, que praticar um crime aqui, não. O diplomata brasileiro que praticar um crime aqui, ele não tem essa proteção também, tá certo? Nós estamos falando da proteção. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.